E aí, tudo bem? Gostou da aula onde eu falei do conteúdo da primeira aula? Então vamos falar do conteúdo da segunda aula agora? Segunda aula. Então, o que eu faço? Eu vou aquecer esse grupo entre uma aula e outra. Lembra que eu dou uma aula por semana? Todo dia eu falei, e aí galera, tudo bem? Conseguiram treinar o cachorro hoje? Quem treinou, ficou alguma dúvida, manda aqui no grupo. Quem não treinou, põe a mão na massa. Se você gravou um vídeo, você vai ganhar, sei lá, de repente uma aula na sua casa, de repente uma guia, de repente um pacotinho de ração, aí depende dos patrocinadores ali do evento, beleza? Chegou na segunda aula, eu falei, e aí, cumprimento todo mundo, parabéns por ter se empenhado, eu gostei daquele vídeo que você me mandou, achei muito bacana. Você treinou quantas vezes? Bate um papo ali mais ou menos entre 5 e 10 minutos no máximo, tá? E aí vamos fazer para a segunda aula. Os primeiros 10 minutos da minha aula, eu reviso o que eles fizeram na aula anterior. Sempre, sempre. Se eu tiver 2, 3, 4 ou 100 aulas, vai ser sempre assim. Eu começo os 10, 15 minutos no máximo revisando a aula anterior. E aí depois que todo mundo entendeu, que todo mundo treinou pela segunda vez, que eu pude lapidar, né, passar os feedback, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, a gente vai para mais um comando. No meu caso, vou voltar a dizer para você, né, no meu caso, quando eu faço treinamento de passeio, eu fiz o junto e o senta na primeira aula. Na segunda aula eu começo a trabalhar o fica. Então aí eu faço junto, senta e fica. E eu não menosprezo o que ele aprendeu para trás. Eu trago junto, eu vou aumentando os comandos. Junto, senta e fica. Junto, senta e fica. E aí eu faço o fica. Eu começo fazendo um fica de ladinho, né? Eu do lado do cachorro, depois eu fica na frente, depois eu fica circulando, depois se o fica até soltando a guia. Mas lembra sempre, eu prezo segurança, então eu levo guias de 10 metros para a pessoa treinar com guias de 10, de 20 metros, e é uma ótima oportunidade para você vender a guia também. Beleza? Conteúdo, ensinei, o pessoal treina, eu dou feedback, no final da aula eu agradeço como a aula anterior, como na primeira aula, falo para eles da tarefa, ó, a tarefa de casa de vocês é treinar esse comando, aonde vocês vão treinar, por exemplo, aí eu já estou falando do fica. Quando você vai lavar uma louça, você pode colocar o cachorrinho do fica. Quando você vai abrir o portão, você pode colocar o cachorrinho no fica. Quando você vai andar com ele na rua, você pode treinar o fica. Então eu passo algumas condições do dia a dia para essas pessoas trabalharem o fica. Reforço a importância do pessoal treinar. Reforça a importância do grupo, para que eles mandem vídeo, mandem dúvidas, mandem até sugestões ali no grupo. E aí, durante a semana, eu pego um cachorro que eu treino na rua, treinamento meu, né? Individual, faço um fica top e coloco lá no grupo. Aí, galera, seu cachorro pode ficar assim. Você sabe como fazer, agora você só precisa fazer, tá? E aí eu faço na segunda aula, na terceira aula, exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é conteúdo. Recebo com amenidades, dou os parabéns para quem treinou. Se alguém não treinou, eu falo, cara, é importante que você treine. Dou matéria, pego alguém ali para mostrar, para ver se ele entendeu, e aí ele explica para todo mundo de novo. Começamos o treinamento. Então o processo é exatamente igual, tá? Junta e senta na primeira aula, fica na segunda aula, deita na terceira aula, aí na quarta aula eu faço fica sentado e fica deitado, e aí bom dia, boa noite, que eu gosto de colocar os comandinhos. Na sexta aula, normalmente, eu faço isso, é sempre fazendo tudo, tá? Vou fazendo e eu colocando coisinha a mais. Na sexta aula, a gente trabalha um comandinho de morto, dando o meu exemplo aqui, não precisa ser o seu, tá? Dou um comandinho de morto. Na sétima aula, rola para a direita e rola para a esquerda. Na oitava aula, eu não ensino nada, eu só reviso. Aqui está uma fatia do gato, aqui está um pulo do gato extremamente importante. Deixa eu ver aqui se tem alguma anotação para mim não esquecer de nada aqui de vocês. Beleza, fazer aula e tal. Tem uma coisa muito importante na oitava aula. Não dá para mim dar muito conteúdo. Por quê? Porque aqui é a cereja do bolo. É aqui que eu vou pegar os depoimentos. É aqui que eu vou conversar com o pessoal. Vou dar algumas aulas grátis para mim ir lá na casa dele para resolver outro tipo de problema, porque o passeio, teoricamente, a gente já resolveu. É aqui que eu vou fazer com que, gostou da aula? Marca duas pessoas que têm cachorro e poderia estar passando por essa aula. Então, se eu ficar enchendo um monte de conteúdo, eu não vou vender para a próxima turma, tá?
eu preciso colher depoimento. Ah, Mansur, e os vídeos de resultado? Cara, eu venho pegando vídeo de resultado desde a primeira aula. Então, na primeira aula eu ensinei junta e senta. E eu começo a pegar vídeo de resultado na primeira aula de junta e senta. Na segunda aula eu ensinei o FICA, eu pego o vídeo de resultado do FICA. Vídeo de resultado é o cachorro mais ou menos pronto. Tá? E aí você pode falar para mim assim, mas Mansur, dá para fazer isso aí em 6 aulas, 7 aulas, 8 aulas? Cara, claro que dá. Não é 8 aulas, são 8 semanas. São 8 semanas. Você vai fazer 8 aulas, mas se o cliente for para casa dele e fazer as aulas que ele precisa fazer, cara, são 8 semanas. Em 8 semanas não dá para treinar um cachorro? Claro que dá, pô. Tá? Vai precisar de cliente empenhado. Mansur, eu tenho cliente que se empenha pra caramba e tenho cliente que não se empenha tanto na aula em grupo. Na sua aula individual é igual. Fala pra mim, todos os clientes da sua aula individual se empenham? Todos os clientes da sua aula individual treinam o cachorro? Claro que não, pô. Cara, eu já falei pra você, eu tenho informações de programação neurolinguística, de coach, de hipnose, de análise transacional, de um monte de coisa aí pra me ajudar. Mesmo com todo esse conhecimento, eu não consigo fazer que todo mundo se empenhe. Tá? Então, na aula em grupo vai ter aqueles clientes que ralam pra caramba, que treinam muito, e vai ter aqueles clientes acomodados. É normal, galera. Infelizmente é normal, tá? Só que você tem que reservar tempo para depoimento. Fulano, fala pra mim, o que você achou da nossa aula? Como é que é depoimento? Cara, é a coisa mais simples do mundo. Como é que era o seu cachorro antes de vir pra cá, pra nossa aula em grupo? Era assim, assim, assado. Como que é agora? Ah, agora é assim, assim, obediente pra caramba, não puxa tanto, tal. O que mais você gostou? Essa palavra, essa é a frase que não pode faltar em nunca, né, no seu treinamento. O que mais você gostou? Porque o cara termina sempre no positivo. Gostei disso, disso, disso. Você indicaria o trabalho do Mansur? Indicaria. Meta um papel na cara dele e fala, me dá 2, 3 nomes aí. Você disse que indica? Então dá 2, 3 nomes, 2, 3 telefones que eu vou ligar e oferecer uma aula. E aí eu faço todo o processo de vendas de novo. A minha aula, normalmente, as aulas em grupo são 8 aulas, pelo menos de passeio. A primeira aula é gratuita, então você vem para a aula, faz a aula, pratica essa aula. Se você gostar, no final da aula você precisa fechar a inscrição para a próxima aula. O que acontece muito? Eu vou abrir algo que acontece comigo aqui. Algumas pessoas gostam pra caramba, mas falam assim, eu não vou fazer a inscrição na primeira aula, eu vou fazer a inscrição só na próxima semana que eu trago o meu cartão, trago, sei lá, meu dinheiro. E aí eu sempre dou um bônus. Fez a inscrição agora, ganha 10% de desconto, ou fez a inscrição agora, ganha uma guia de treino, ou fez a inscrição agora, ganha uma aula na sua casa, ou fez a inscrição agora, ganha um pacotinho de ração do patrocinador. Então você precisa forçar eles a fazerem. Por quê, Mansur? Por mais que o camarada gostou da sua aula, corre o risco de acontecer alguma coisa durante a semana e ele falar, não dá para mim, bati meu carro e agora eu não tenho dinheiro mais para treinar. Então se ele pagou ali, se ele já fechou com você, top. Não tem como ele fugir mais atrás, tá? Entendeu? Ficou claro o que eu faço nas aulas? Eu espero que você tenha realmente